quarto. Sai desse computador, pelo amor de Deus. Também fica nesse celular o dia inteiro. Leva o casaco porque vai esfriar. Pegou o guarda-chuva? Tá vindo temporal por aí. Quem nunca ouviu isso da mãe, né? E não tinha forma melhor de começar esse vídeo falando sobre elas. Os anjos que Deus colocou na nossa vida. Só elas mesmo pra amar a gente, cheio de sangue, pelado, careca e sem dente, logo quando a gente nasce, com cara de joelho, falando que a gente é a coisa mais linda desse mundo. Mas falando hoje do Dia das Mães, vou dedicar esse vídeo pra elas, incríveis, fofas, algumas bem bruscas, bem rígidas, outras mais engraçadas e descontraídas, mas mãe é mãe. Como dizem, mãe é tudo igual e só muda de endereço. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa super tranquila, em termos. Ela é bem brincalhona, gosta de interagir com os meus amigos, e a gente sempre teve esse negócio de ter reunião em casa. Às vezes a galera ia pra lá e ela acabava acolhendo os meus amigos. Então era bem bacana, porque a gente sentava tipo em 20 numa sala, conversando, tocando música, e daqui a pouco ela chegava lá com o lanchinho, sentava e ficava batendo papo com todo mundo. Mas o mais engraçado é que assim, as pessoas tratavam minha mãe como se ela fosse a mãe deles. E minha mãe tratava eles como se fossem filhos dela. Então a gente sempre sentia meio que naquele clima de irmão, pai, irmandade, parceria, não sei o que, por aí vai. A minha mãe, ela é uma santa, cara. Eu digo isso porque, tipo, ela sofreu muito com a gente. Somos em 3, né? Hoje 27, 25 e 23. Mas a gente teve aquela fase pentelha. Então, como era 2 anos de diferença, a gente aprontava muito. E aí um jogava a culpa no outro. A minha mãe, quando descobriu que a gente contava, que no caso eu e meu irmão contava pra minha irmã que ela era adotada, que ela foi achada na lata do lixo, ela quase entrou em choque. Porque minha irmã acreditou nisso quase até os 12 anos, porque a gente falava que se ela contasse pra minha mãe, eu ia ficar muito triste com ela. Então, tipo, ela passou por várias situações bem complicadas. Uma delas, assim, tipo, era porque eu e meu irmão, a gente tinha uma disputa acirrada, porque ele ganhava presente de menino e eu de menina. E eu odiava os meus e queria o dele. Então a gente sempre acabava disputando, discutindo, e saía no tapa, e virava e mexia, a gente acabava se atarracando e ela tinha que separar. Ela foi uma pessoa, assim, essencial na nossa educação. A gente cresceu aprendendo a respeitar o próximo, aprendendo a... muitas coisas, assim, tipo, que é certo, que é errado. Ela sempre explicou pra gente direitinho o porquê de cada coisa. A gente nunca apanhou sem saber. Exceto quando ela assustava, que ela batia sem dó e pra ela não importava se a gente tava certo ou errado. Uma vez ela colocou a gente 1 semana de castigo porque a gente atirou um algodão molhado na janela de um carro. E o carro voltou e quis falar com ela. E aí foi 1 semana de férias pro esgoto. Na verdade não foi 1 semana, foram 3 dias, porque minha mãe tem um coração bem mole, isso é bom. Então assim, independente do que acontecia, minha mãe sempre tava lá pra gente. Ela sempre levantava, sempre apoiava, aconselhava. Ela sempre viu histórias bizarras, tipo, aconselhou a minha irmã nos namoros dela. E ela tinha mania de falar que eu sempre fui, tipo, não a pedra no sapato, mas eu sempre dava umas cutucadas nela. Então, às vezes a minha irmã vinha com problema de relacionamento, conversar com ela, e minha mãe, tipo, ai, e agora o que eu faço? Olhar pra aquela cara, tipo, ela ficava pé da vida comigo. A educação dela não parou só em bons modos. O português pra ela era essencial, tanto que ela ensinava a gente batendo. Minha mãe não é nenhuma, sei lá, tipo, doida, varrida, fanática pro português que bate nos filhos. Então uma vez a gente tava andando de bicicleta e eu acabei sofrendo um pequeno acidente. Pulei da bicicleta. E eu entrei assim, tipo, no pneu e fui arrastado pela rua. E daí a hora que a bike parou na frente de casa, eu tava com a camisa com sangue, a barriga cortada, o braço tudo cortado, as costas raladas. E a hora que ela me viu, ela tomou um susto tão grande que ela me pegou pelo braço e foi separando sílabas. Você não vai mais fazer... E foi falando até chegar no banheiro, me lavou falando na minha orelha e foi. Até que minha mãe descobriu a tecnologia. Quando ela descobriu a tecnologia, eu acho que foi um dos piores pesadelos... um dos piores pesadelos pros 3. Isso é quase um trava-língua. Ela vivia mandando... Antes ela mandava tipo 1 ou 2 mensagens. Onde você tá, né? Que horas você chega? Ou então ela mandava uma mensagem de texto do tamanho de uma bíblia perguntando já tudo que ela queria saber. Então às vezes na ligação eu tava conversando com ela e... Não mãe, tô bem e tal, tô saindo, tá? Vou comer em tal lugar, mas aí depois eu vou pra casa de fulano, ou então depois eu vou pra minha casa. Mas não se preocupa,
E aí ela esquecia que tinha falado isso com a gente. Então ela mandava mensagem de volta perguntando. Isso às vezes eram umas 2, 3 vezes que acontecia. Ela tem uns lapsos de memória muito loucos. Esses dias eu fui no médico, aí ela me chamou, eu respondi, ela, ué, você não tá no trabalho? Eu falei, não mãe, eu falei pra você, eu ia no médico. Mas quando que era seu médico? Eu falei, mãe, hoje, eu tô indo pra lá agora. Mas por que você não me falou nada? Mas como toda boa mãe, ela sempre foi muito preocupada. Sempre tava ali. Quando a gente fez a mudança, quando eu vim pra cá, eu achei que ia ser bem, mas... E a gente ia acabar se distanciando e pelo contrário, a gente se aproximou bem mais. Porque mãe sempre acolhe. Independente da merda que você faça, ela vai te apoiar, vai estar junto de você. A não ser que essa merda seja você ficar na escola até 6h30, com várias rondas de polícia rodando em volta e ela achar que você foi sequestrado e aí você provavelmente vai apanhar até chegar em casa. Recentemente eu fui pra Campinas, né, na última vez. Eu fui arrancar os dentes e aí, tipo, eu só não podia sair no sol. E eu inventei de ir de carro pro shopping. E eu escutei acho que um pacote de uma meia hora ela falando que eu não devia ter ido porque eu ia pegar sol, porque eu ia pegar calor e podia dar hemorragia e eu ia morrer. Agora, voltando com as mães com relação à tecnologia, a minha recentemente fez o Facebook. E ela tem um sério problema com o negócio. Então a gente vai sempre ajudando ela a mexer. Aí esses dias, sem querer, ela postou tipo umas 20 fotos que estavam no celular dela e compartilhou com o Face. E aí tem foto nossa fazendo careta, foto do meu irmão de farda, foto da minha noiva fazendo careta, tipo rindo. A gente tinha acabado de acordar, tava tomando café, ela tirou a foto, foi lá e postou. Tenso. Antigamente era legal porque era uma mensagem só, como eu falei antes, que ela mandava o texto todo. Só que agora a gente não tem mais esse problema de 30 ligações não atendidas da mãe. Tem lá 189 mensagens do WhatsApp que ela mandou. Tudo bem? Oi, onde você tá? Por que não me responde? Foi sequestrado? Ela tem os emojis favoritos dessa. Esse aqui é um deles. Ela adora. E tipo, não tem uma cara que defina melhor isso. Porque a minha mãe ela sempre dá bola fora. E é justamente essa cara que ela faz quando dá bola fora. Teve uma época em que minha mãe resolveu se envolver com videogame. De tanto ela mandar a gente parar de jogar, ela acabou, tipo, querendo jogar e tirar a gente dali. 2 jogos que ela era viciada era esse aqui, do Boogerman. É um jogo bem antigo, na época do Mega Drive, a gente tinha. E tinha um outro que eu não lembro o nome. A referência era o jogo do velhinho que tinha que encher las bodegas. Ela zerou esses 2 jogos. Então ela teve essa leve interação no começo com videogames, depois pulou pra WhatsApp, Facebook, agora ela comete as gafes dela virtual, além de cometer as gafes normais. Mas a minha infância com a minha mãe foi ótima, pelo menos. Eu sempre tive ela como minha melhor amiga. Então qualquer dúvida, qualquer coisa que eu precisasse tirar com ela tava ali pra me explicar. Eu acho que o único momento de tensão que teve entre a gente foi quando eu me assumi, que pra ela foi um choque. E até ela se recuperar, mas foi questão de uma semana e aí ela já ficou bem, já entendeu a situação. E hoje junta ela e minha noiva e me detona de vez. Minha mãe tinha uma outra mania muito interessante, que era tipo deixar a gente com o estojo de maquiagem dela, deitar e falar, não, pinta a mãe até a mãe pegar no sono. E geralmente quando ela acordava ela tava parecendo Bozo. Uma vez eu enrolei uma escova daquelas, tipo, redondinha, sabe? E eu fui enrolando, 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 e quando ela acordou o negócio tava embolado, ela não sabia como tirar o nó. Eu acho que, se eu não me engano, ela teve que cortar o cabelo. Mas eu não sei se isso procede. Pra você que é mãe, independente de ser mãe de gente, mãe de cachorro, mãe adotiva, mãe por inseminação, independente, mãe é quem cuida. Mãe é mãe. Então eu desejo pra você um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe, dê força e paciência, porque a gente sabe que a gente não é fácil. E ainda mais dependendo da nossa idade, a gente dá trabalho mesmo. Mas é isso aí. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um dia lindo com seus filhos, com a sua família. Que esse dia possa ser incrível pra vocês. Se você tem alguma coisa engraçada que passou com a sua mãe e quer contar pra gente, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal, tem o sininho ali, assina ele lá pra ele tocar toda vez que tiver vídeo novo. Minhas redes sociais estão aí, só seguir, acompanhar. Vocês vão saber quando vai ter vídeo novo, o tema do vídeo talvez, pode ser que eu não fale, queria um suspense. Mas vocês vão me ver fazendo muita palhaçada, às vezes cozinhando, então brincando com a minha cachorra, ou então
sei lá, fazendo nada. Mas eu conto com vocês. A gente se vê no próximo vídeo, próxima semana. Um beijo. Fiquem com Deus. Abraço.